Como sair de qualquer dívida numa média de 90 dias? E respondendo uma das nossas seguidoras do Instagram, a Luciana, ela pergunta o seguinte: na prática, como qualquer pessoa pode sair das dívidas em uma média de 90 dias? E ainda ela complementa: essa frase não parece clichê? E eu queria agradecer inclusive essa pergunta, porque é uma oportunidade de a gente esclarecer para você que está também nessa mesma situação, está precisando sair das dívidas numa média de 90 dias. Meu nome é Dani Moreira, eu sou formado em Direito e pós-graduado em Finanças e Investimento Bank pela PUC. Eu trabalhei 18 anos com assessoria jurídica empresarial e estive do lado dos bancos por muito tempo. E hoje eu vou te contar quais são as táticas adotadas para te fazer ficar imerso nessa escravidão econômica. O que ocorre é que muitas das vezes a pessoa tem várias dívidas, porém grande parte dessas dívidas ela não precisa mais pagar. O porquê disso? Por quê? Eu vou te falar sobre 3 situações. Então, número 1, a sua dívida não é eterna. Número 2, o banco vendeu a sua dívida. E agora? O que fazer? E os juros que você paga é completamente ilegal e abusivo. Então hoje você vai exatamente saber como proceder para eliminar grande parte das suas dívidas. O que ocorre é que a maioria das pessoas tem várias dívidas e muitas das vezes essa dívida com relação ao tópico número 1, ela já prescreveu. No direito nós chamamos de prescrição da dívida, porém você já deve ter escutado o termo caducou. Então a sua dívida caducou, a sua dívida morreu. Tá? Por quê? Porque toda dívida ela tem um prazo de vencimento. Por exemplo, dívidas com cartão de crédito e cheque especial. O período dessa dívida de prescrição são 5 anos. Já uma dívida de aluguel já são 3 anos. Então todas as dívidas ela prescreve. Então é a perda de direito de se cobrar judicialmente uma dívida, tá bom? É a prescrição da dívida. O segundo tópico, que é o banco vendeu suas dívidas e agora, eu gostaria de explicar exatamente que está aí o pulo do gato, a tática que as empresas de cobrança e as instituições financeiras usam para te deixar cada mês imerso nessa escravidão econômica. O que eles fazem? O banco ele tem uma inadimplência, porém, depois de um período em torno mais ou menos de 6 meses a 1 ano, o banco ele vende, no caso, essas dívidas para empresas de cobrança. E por que ele faz isso? Porque não é interessante para o banco ter uma estrutura jurídica para fazer toda essa cobrança. Sai muito caro, sem contar nas custas processuais que o banco teria que pagar para propor uma ação para te cobrar isso. Então o que ela faz? Ela espera um período ali, geralmente em torno de 6 a 1 ano, isso vai depender de instituição financeira para instituição financeira, ok? E nesse período, o que ela faz? Ela leiloa a sua carteira de inadimplência para empresas de cobrança, inclusive muitas das vezes ameaçando você com coação, e isso é completamente ilegal, sem falar que é crime artigo 71 combinado com 42 do Código de Defesa do Consumidor. Então, o que você tem que fazer nessa situação? O Código Civil, tá? Ele diz exatamente os requisitos como deve se dar essa transferência de dívida. Um dos requisitos diz que você precisa ser notificada, no caso extrajudicialmente, tá, sobre essa sucessão de dívida, antes mesmo de essa dívida ir para a empresa de cobrança, porque senão nós temos a nulidade dessa dívida e aí você pode reverter completamente esse procedimento. E aí eu já até sugiro a você, no caso, quando você receber essas ligações de empresas de cobranças, você já pega, grava, anota o nome, se possível grava a ligação, anota o nome das pessoas, o nome, no caso, dessa empresa que está te cobrando, porque amanhã ou depois você pode entrar com uma ação, no caso, de danos morais, tá bom? Então você tem um direito, no curso, inclusive, que nós damos, nós ensinamos exatamente isso, o caminho para você seguir e propor uma ação, inclusive, contra essas empresas abusivas de cobrança. E aí eu já te dou até mais uma dica. Se você estiver sofrendo abusos com relação a essa cobrança, o que você pode fazer? Você pode ir na sua cidade, no caso, na delegacia do consumidor, e ali fazer um boletim, no caso,
ali de ocorrência com relação a essa situação. Por quê? Isso é crime. Artigo 71 do Código de Defesa do Consumidor, você não pode estar sofrendo todo esse tipo de pressão. Inclusive, uma situação que o nosso judiciário tem decidido para danos morais aqui no estado de São Paulo é em torno mais ou menos de 5 a 10 mil esses danos morais, ok? E o tópico 3, que eu especifiquei para vocês, os juros abusivos. E completamente ilegal, pessoal. Por que ilegal? Por que então os bancos, instituição financeira, cobram esse absurdo de dívida? Por quê? Porque eles sabem que a maioria da sociedade não tem o conhecimento jurídico e muito menos financeiro. Então, o que eles fazem? Eles cobram esses valores absurdos, inclusive, não vamos entrar no mérito se é constitucional ou não, mas o nosso judiciário atualmente tem decidido a favor do inadimplente, a favor do devedor. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que as decisões instituídas pelo nosso judiciário é justamente a taxa média do mercado. Então, o banco não pode cobrar esses juros abusivo e ilegal no caso de você. Por quê? Porque o nosso judiciário está decidindo sobre uma taxa média de mercado, onde o Banco Central, inclusive no nosso curso, eu ensino como você conseguir esse documento, acessar esse documento, que as instituições financeiras são obrigadas, quando você faz uma dívida, relacionar isso no Banco Central. Então, por exemplo, você tem lá, o banco está te cobrando uma dívida de 20 mil reais, tá? Vamos supor. Inclusive, ontem aconteceu uma situação isso com um dos nossos alunos, Cristiano. Ele pagou uma dívida de 18 mil por 400 reais, pessoal. E por que isso é possível? É possível porque o banco, ele cobra ali de você uma taxa super abusiva, mas se você não tem o conhecimento. Mas se você tiver esse conhecimento, você também reverte essa situação. Por quê? Como eu disse, o judiciário está decidindo ao seu favor por uma taxa média de mercado. Então nós conseguimos reduzir esses juros absurdamente, tá? E você não precisa pagar esses juros completamente abusivos. Então, recapitulando o vídeo, tem a primeira situação, que muitas vezes você tem que entender que sua dívida às vezes já morreu, tá? Você não precisa pagar ela porque ela já caducou. Só que, o que acontece? Essas empresas de cobrança continuam ainda cobrando você. Por que elas cobram você? É ilegal essa cobrança? Extrajudicialmente, ela até pode cobrar você, extrajudicialmente, mas ela não pode deixar o seu nome negativado no Serasa e nem SPC, porque tem um prazo, como eu disse, cartão de crédito e cheque especial, por exemplo, são somente 5 anos. Então, se já prescreveu essa dívida e você ainda está com o nome negativado, você pode entrar, no caso, com um processo, inclusive gratuitamente. Eu ensino isso no curso, a pessoa entrar no judiciário cobrando, pedindo primeiramente o juiz uma liminar para tirar, no caso, o nome dela do Serasa e, na sequência, pedindo danos morais, ok? Esse é seu direito. E 2, a venda dos créditos, no caso, das inadimplências dos bancos para as empresas de cobrança, porque essa sucessão de crédito, ela não foi feita de acordo com o Código Civil, então ela é nula. E aí o tópico 3, que são os juros abusivos também, que nós conseguimos reduzir esses juros substancialmente, ok? Porque o banco, ele não pode cobrar essa taxa completamente abusiva de você, ele tem que cobrar somente a taxa média que o Banco Central institui para ser cobrado. Ok, pessoal? E quais são os benefícios além de você equilibrar suas finanças e sair definitivamente das amarras da escravidão das dívidas? É você ter educação financeira para ter novos conhecimentos e enxergar novos caminhos para obter novos resultados, com um mindset completamente próximo. Por quê? Hoje você só enxerga dívidas porque as suas crenças, o seu modelo mental está olhando somente para as dívidas. Só que esse curso é completamente transformador. Não trata somente de educação financeira, mas sobre transformação de vida. Por quê? Você vai ter um modelo mental, você vai aprender a reprogramar o seu mindset, o seu modelo mental para um modelo completamente próspero, para alcançar a independência financeira. Assim como eu já alcancei a minha independência financeira e consigo trabalhar hoje com o meu propósito, que é ajudando o maior número de pessoas endividadas como você. Então, se você quiser fazer parte desse grupo,
eu convido você a vir fazer parte do método DMT 90D, onde você sairá numa média de todas as dívidas em 90 dias e conseguirá enxergar o caminho para a sua independência financeira. Como diz Albert Einstein, é insanidade você continuar fazendo as mesmas coisas e querer novos resultados. Então, vale uma reflexão para você mudar completamente a sua vida. Um forte abraço e até a próxima.